Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje, aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, venho fazer uma videoaula cujo objetivo é estar apresentando elementos, aspectos geopolíticos, como também econômicos, que envolvem o litoral brasileiro, certo? Então, a primeira coisa a estarmos destacando é que o litoral brasileiro ele é um dos maiores do mundo em extensão, compreendendo aí um total de aproximadamente 7.500 quilômetros, predominantemente no sentido norte-sul, certo? O nosso litoral ele é totalmente banhado pelo Oceano Atlântico, é um litoral pouco recortado e pobre em regiões insulares, ou seja, ao longo da costa brasileira, poucas são as áreas que são marcadas pela presença de ilhas, certo? E um outro ponto a ser destacado é que dos 26 estados mais o Distrito Federal da Federação Brasileira, somente 9 unidades não possuem áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, tá? Bom, aqui nós temos uma visualização, então, da extensão territorial do país, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nós vamos perceber que do extremo sul ao extremo norte do país, nós vamos encontrar regiões costeiras banhadas pelo Oceano Atlântico. Esse é um ponto geopolítico, geoestratégico muito importante para o Brasil, visto que coloca quase todas as unidades da federação, ou seja, quase todos os estados, excetuando 9, como eu citei com vocês agora há pouco aqui, tá? Como áreas banhadas, como áreas que têm a possibilidade de uma maior e de uma melhor conectividade com outros países, principalmente quando nós falamos da importação e da exportação via ambiente aquático, certo? Por falar nisso, apenas um pequeno detalhe, quando nós falamos em portos, nós temos que dividi-los em duas categorias, portos fluviais e portos marítimos, certo? Portos fluviais são os portos no interior dos continentes que estão à margem de grandes rios, certo? E portos marítimos ou portos oceânicos, como o próprio nome diz, são aqueles situados na região costeira em que entram em contato direto com o oceano, certo? Bom, alguns aspectos econômicos. Primeiro, o litoral brasileiro ele é muito pouco explorado em termos de atividades pesqueiras, visto que, primeiro, em quase toda a costa brasileira, nós temos correntes oceânicas quentes. E os peixes mais nobres que nós humanos consumimos são peixes atraídos, são peixes presentes em águas frias. Sendo o litoral brasileiro predominantemente influenciado por águas quentes, logo, grandes cardumes de valor econômico, de interesse econômico para nós humanos, não se fazem presentes em grande quantidade, certo? E um outro aspecto da atividade pesqueira do litoral brasileiro é a predominância de práticas artesanais, ou seja, o emprego de tecnologia moderna é muito pouco presente, tá? Por conta disso, se compararmos, né, a nossa extensão costeira com o total de pesca oceânica que é feita no Brasil, nós vamos perceber que nós estamos muito aquém de outros países que exploram muito mais intensamente esta atividade econômica, certo? Entretanto, o nosso litoral ele apresenta uma elevada biodiversidade, seja em termos de fauna, seja em termos de flora, tá? Inclusive eu vou abordar um pouco mais disso quando falarmos da Amazônia Azul. É uma região muito rica em termos de recursos minerais, principalmente quando nós falamos de petróleo, gás, carvão, fósforo e enxofre, tá? E no caso brasileiro, os nossos portos, apesar da maioria deles estar no limite da sua capacidade de operação, a maioria dos nossos portos
serem bastante atrasados do ponto de vista de logística, do ponto de vista de tecnologia, se comparados com outros portos do mundo, certo? Eles exercem uma importância muito grande quando nós falamos da conectividade do Brasil para com o exterior, certo? Em especial, quando nós falamos da importação e da exportação, ok? Bom, a Petrobras ela é estatal que mantém a maior parte da exploração do petróleo no litoral brasileiro, certo? Apesar da quebra do monopólio do petróleo que ocorreu ali na passagem dos anos 90 para os anos 2000, tá? No finalzinho aí da década de 90, a Petrobras ela perdeu esse monopólio, mas ainda é a empresa que detém o controle sobre as maiores jazidas de petróleo ao longo da costa brasileira, tá? Porém, a presença de companhias multinacionais, principalmente nos leilões dos campos do pré-sal que ocorreram nos últimos anos, vem fazendo com que a presença de multinacionais venha crescendo de uma forma bastante significativa, de uma forma bastante substancial. Um ponto importante aqui a ser destacado é que a Petrobras ela é a empresa que detém o domínio mais avançado sobre a prospecção de petróleo em águas profundas, ok? Então, fica aí essa observação, sendo que a Petrobras ela não atua somente em serviços próprios, certo? Mas ela também vende, oferta serviços terceirizados a outras companhias petrolíferas que atuam na prospecção em águas profundas ao redor do mundo, tá? Em relação ao petróleo e gás, então nós temos aqui, tá, as áreas com maior concentração de campos de petróleo e de gás, que, como vocês podem ver, vão compreender o quê? Áreas do litoral norte de Santa Catarina, estado do Paraná, litoral do estado de São Paulo, litoral do estado do Rio de Janeiro, até a porção centro-sul do litoral do estado do Espírito Santo, tá? Então vejam vocês que é uma área geograficamente bastante longa, tá? É uma área bastante extensa que concentra a maior parte dos campos conhecidos e prospectados de petróleo no Brasil, certo? Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente quando nós falamos da reserva do pré-sal, tá? Na imagem anterior aqui, que eram as áreas mais exploradas, como, por exemplo, a bacia de Tupi, a bacia de Santos, a bacia de Campos, tá? Estas áreas exploram um petróleo localizado na chamada camada pós-sal. E como vocês podem ver aqui na nossa imagem, ela está acima da camada do sal. Entretanto, nos anos 2000, mais precisamente ali na primeira década dos anos 2000, foi anunciada pela Petrobras a maior jazida de petróleo do hemisfério sul e uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, que foi denominada de camada do pré-sal, certo? E por que camada do pré-sal? Porque se nós traçarmos um traço vertical, certo? De baixo para cima, certo? Esta camada ela está antes dessa camada de petróleo, situado em rochas sedimentares, como vocês bem sabem e já viram em aulas de geologia. Petróleo só é encontrado em bacia sedimentar, em área com rocha sedimentar, certo? Então, esse petróleo, essa camada rochosa que abriga o petróleo, ela está antes da camada de sal, a uma profundidade que oscila entre 5 a 7 mil metros de profundidade em relação à superfície, em relação à lâmina da água oceânica, tá? E a extração de petróleo numa profundidade tão elevada como esta faz com que haja o empenho, o desenvolvimento de tecnologias muito modernas, tecnologias muito avançadas, certo? Para que haja
a possibilidade de extração. E um outro ponto é que o custo de extração desse petróleo ele é muito elevado, certo? Por conta disso, tá? Quando o barril do petróleo cai muito, como é o que está acontecendo agora, tá? Para nós, consumidores dos derivados de petróleo, estamos sendo beneficiados, né? É só nós olharmos ali o preço do combustível nas bombas, principalmente a gasolina, o óleo diesel, né? O quanto que já caíram, era para ter caído ainda mais, mas tudo bem, já caiu um tanto aí significativo. Só que para a Petrobras isso não é bom, porque o custo de extração ele é caro. Então, quando o petróleo cai muito, muitas vezes para a Petrobras é muito mais interessante deixar o petróleo do pré-sal de lado e importar petróleo, já que o petróleo importado a esse custo baixo consegue chegar a uma condição muito mais competitiva do que se fosse o petróleo extraído, né? Vale lembrar que quando a reserva do pré-sal foi anunciada pelo governo federal, certo? À época presidido pelo Lula, conduzido pelo Lula, ele foi dado como o Eldorado da salvação da economia e da sociedade brasileira, né? Entretanto, ao longo dos anos, o que nós podemos perceber? Que todo este Eldorado, que todas estas promessas feitas de um novo Brasil sustentado pelo dinheiro do petróleo oriundo do pré-sal, infelizmente acabou não se concretizando, né? Primeiro, pelas inúmeras denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras e várias lideranças políticas, né? Segundo, pela briga dos municípios pela questão dos royalties do petróleo, né? Desse petróleo extraído, quem ia se beneficiar, como ia se beneficiar e assim sucessivamente, certo? Bom, neste caso, é importante destacar que no litoral brasileiro, principalmente nos litorais dos estados da região norte e parte do nordeste, no caso Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, nós estamos encontrando, quando eu falo nós, entendam, geólogos, engenheiro de minas, engenheiro de petróleo da Petrobras, por meio de sondagem, novos campos petrolíferos, certo? E esses novos campos petrolíferos que ainda não estão sendo prospectados, ainda está na fase de sondagem, estima-se que tenha uma reserva de aproximadamente 30 bilhões de barris de petróleo, certo? Ou seja, é uma quantidade muito grande. E todo este petróleo, tanto na área do pré-sal, como também, né, na margem equatorial do litoral brasileiro, né, acaba colocando o Brasil no centro da geopolítica do mundo. Porque por mais que saibamos que o petróleo, né, ele é uma energia fóssil, uma energia finita, uma energia extremamente poluente, ainda ela representa a maior fonte energética da humanidade para fins de movimentação veicular, fins de geração de energia elétrica, né, calefação, uso industrial, enfim, para as mais variadas finalidades. Tá? Nós temos um debate muito intenso na comunidade científica, principalmente com ambientalistas, que dizem que o Brasil está remando na antítese da história, na antítese dos fatos. Por quê? Enquanto o mundo busca investir cada vez mais em fontes alternativas, renováveis, menos poluentes de energia, o Brasil ele vem focando muito da sua energia econômica, da sua energia política, da sua energia geoestratégica em áreas voltadas à prospecção, ao encontro, à descoberta de novas jazidas petrolíferas. Enfim, é um assunto extremamente polêmico, que seja qual for o argumento, ou seja qual for o posicionamento, podemos apresentar argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis, né? E aí,
nós temos a questão da Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é o nome dado à região oceânica, daí o nome Amazônia Azul, que compreende a região oceânica. E por que amazônica? E por que Amazônia? Na verdade, por duas razões. Primeiro, pela grande extensão territorial oceânica de domínio exclusivo brasileiro, né, ou a chamada zona de exploração econômica exclusiva, certo? De domínio, no caso do governo brasileiro, do Estado brasileiro, tá? Como também fazendo uma alusão à elevada biodiversidade e ao elevado potencial econômico existente nesta região, tá? O governo brasileiro ele vem reivindicando, tá? Junto a órgãos internacionais, incluindo a ONU, o aumento das nossas áreas de domínio oceânico, tá? E esta reivindicação é sustentada a partir do argumento de que o Brasil tem uma extensão costeira muito grande, logo deveria seguir padrões ou os mesmos critérios de outros países, assim termos uma área de domínio maior. Vale a pena destacar também que uma parte do interesse brasileiro é que as reservas do pré-sal, como nós podemos observar aqui, elas estão muito próximas da margem, do limite da área de domínio exclusivo do Estado brasileiro, certo? Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós temos que destacar também, já finalizando aqui a nossa videoaula, esse resumo geral aqui, né, dos aspectos econômicos, geopolíticos que envolvem a questão costeira brasileira, o fato de que a maior parte dos portos brasileiros, dos grandes portos, estão na região costeira, tá? Temos alguns portos fluviais importantes, né, como, por exemplo, o Porto de Manaus, o Porto de Santarém, no Pará, tá? Mas a maior parte dos grandes portos brasileiros estão situados na região costeira. Entretanto, nós temos gargalos muito grandes. Primeiro gargalo, os nossos portos estão engessados, ou seja, o seu crescimento, o seu aumento, tanto em termos de área, como em termos de capacidade, como em termos de tecnologias e infraestrutura e logística, não acompanhou todas as mudanças, não acompanhou o aumento do volume de carga transportada. Logo, é muito comum encontrarmos, na época da safra no Brasil, filas gigantescas de caminhões esperando para descarregar, como também filas de barcos, né, de cargueiros no oceano, esperando a hora de atracarem para descarregar ou para carregar. E tudo isso aumenta o que nós chamamos de custo Brasil, ou seja, movimentar cargas, movimentar pessoas no Brasil acaba se tornando uma atividade muito cara, muito pouco atrativa, não só pela questão tributária, mas também pela questão da nossa infraestrutura, que é bastante precária, né? Que é bastante limitada. Nos últimos anos, principalmente dos anos 90 para cá, e mais intensamente ao longo dos anos 2000, estamos vendo aí sucessivas privatizações, né? Alguns governantes chamam de concessão, outros chamam de privatização, mas de uma forma geral, apesar de serem coisas diferentes, para você que está se preparando para o vestibular, entenda, tirar do controle do Estado e entregar para a iniciativa privada, tá? O argumento que o Estado usa é que esse dinheiro que está sendo recebido, que está entrando por meio dessas privatizações, ele vai reforçar o caixa público, vai diminuir a pressão do Estado em modernizar esses portos, que o setor privado, ao realizar tais benfeitorias, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai acabar também trazendo mais benefícios. Como toda e qualquer atividade como que eu posso dizer a vocês, que envolve privatização,
né? Nós temos aí um campo envolto de polêmicas, envolto de debates, mas que vai ficar aí para uma próxima videoaula, tá bom? Então, espero que tenham gostado desses pontos principais, certo? E assim finalizamos a nossa aula. Então, quero deixar um super beijo a vocês e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Até mais!